Se você quer dar um upgrade nos seus vídeos com textos animados, essa é a aula certa para você. Saiba agora como usar texto nos seus próximos vídeos e muito mais aqui no HitFilme Brasil. Fala, editores Meu Brasil Baronil. Eu sou Chapéu, também conhecido como Jefferson Rangel, e você está no HitFilme Brasil, canal totalmente dedicado a HitFilme Express. Na aula de hoje a gente vai aprender como animar textos. Mas antes de começar a nossa aula aqui, eu quero falar com vocês sobre a nossa série que está acontecendo aqui no YouTube. Eu estou tentando colocar um vídeo todo dia aqui no YouTube durante esse mês de agosto. Então, se você quiser saber mais sobre HitFilme Express, inscreva-se no canal e deixe seu like se esse vídeo fizer sentido para você e você gostar. Assim você ajuda a gente a espalhar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Mas antes de a gente aprender como que vamos animar nosso texto aqui, eu preciso que vocês entendam a janela de textos, para você poder mudar o seu texto conforme seja do seu gosto, entendeu? Como você pode configurar o seu texto. Aqui na nossa parte de texto, na janela de textos, é muito parecido com o que você tem por aí na sua janela de Word. Então, o que acontece? Para trocar a fonte, o tamanho da fonte, botar negrito, essas coisas, justificado, é bem parecido com o que a gente tem aqui. Para isso, a gente pega e marca aqui o texto, a nossa ferramenta de texto aqui. A gente tem que marcar o nosso texto. E aí a gente faz o quê? A gente pode pegar aqui, trocar a fonte, por exemplo, botar aqui na nossa fonte padrão aqui do HitFilme Express, entendeu? A gente pode aumentar esse tamanho, se a gente quiser que ele fique bem grandão. A gente pode trocar a cor dele, botar de repente no laranja do HitFilme Express, entendeu? A gente pode pegar, botar até bordas, botar aqui uma borda aqui, ó, 5, entendeu? Deixar ele com borda. E a gente pode deixar essa borda junto do texto, entendeu? Que é aqui, ó, fill over stroke ou stroke over fill. Ela vai ficar o quê? Por cima do texto, tá vendo? Aqui ela tá por cima e aqui ela tá por baixo, como se ela estivesse por trás, né? A gente pode trocar a cor dessa borda, botar aqui uma borda branca, por exemplo. Entendeu? Aqui a gente vai afastar, se por exemplo, voltar aqui, escrever aqui agora, entendeu? E aí eu seleciono tudo isso aqui. E aí eu pego aqui, ó, eu posso afastar o meu texto, uma linha da outra, né? Eu posso afastar uma linha da outra. Deixar por cima, por baixo, a distância que eu quiser. Entendeu? Com 100, ele fica no padrão. Aqui eu consigo afastar as letras, uma letra de cada. Deixa a letra um pouquinho mais afastada, mais juntinha, entendeu? Sempre 100% padrão. Aqui eu consigo esticar a letra, deixa a letra esticada ou até deitada. Aqui, ó. Entendeu? 100% para deixar ela normal. Aqui para deixar mudar a posição, em que altura eu vou querer essa letra, e aqui para esticar a letra, deixar a letra menor ou maior. E sempre 100% a gente deixa no padrão que ele já vem. Aqui, se a gente quer todas as letras maiúsculas, essa fonte aqui, ela já é toda maiúscula, né? Então você já não vê muita diferença, mas a gente tem como deixar ela, por exemplo, a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. É porque nessa fonte aqui, por exemplo, ela não está indo, mas se eu botar aqui de novo no Arial, que é onde a gente estava no início, né? E deixar ele aqui no 100, por exemplo. Deixar ele aqui no Arial. E no 100 a gente consegue aqui, ó, a primeira letra está maiúscula e as outras estão minúsculas.
Aqui tá tudo maiúsculo, entendeu? Aqui tudo minúsculo. Aqui a gente deixa sublinhado, aqui taxado, aqui para ficar por cima, aqui para ficar por baixo. Deixa eu tirar os outros, né, para vocês terem ideia. Aqui para ficar tudo por baixo, entendeu? Aqui para justificar a sua direita, aqui justificar a esquerda, centralizado. E aqui embaixo, quando você já tem um texto, mais coisas escritas, não só 2 linhas, né? Você pode configurar aqui embaixo. Entendendo essa parte aqui de como configurar o seu texto, fica mais fácil de você entender. Você pode animar o seu texto, entendeu? Então agora a gente vai aqui para as animações. Esse é o jeito tradicional que o pessoal costuma fazer. Mas o que acontece? Para você fazer essas animações aqui no texto, para fazer aqui na sua aba editor, fica um pouco mais difícil, porque você vai ter que ter um controle total aqui na aba Controls quando você for fazer as animações. E você não consegue ver o keyframe aqui embaixo, entendeu? Por isso eu indico você, quando você quiser fazer essa animação do seu texto, você fazer ela direto na composição. E aí a gente vai clicar aqui, New Compose Shot. Aqui o tempo a gente pode configurar depois. Eu criei aqui a nossa composição. Lembrando que aqui está o nosso editor, lá onde a gente estava fazendo, a gente não perdeu nada. A gente criou apenas uma composição e essa composição está aqui. Na nossa composição, eu vou clicar aqui, novo plano, e vou deixar aqui, novamente. E aí a gente vai adicionar o quê? Adicionar um texto. Então, o texto aqui. Esse texto está por cima, está no camada 1 e o plano na camada 2. Então, nosso texto já vai ficar visível aqui, né? Então, eu vou criar aqui um texto básico, né? Por exemplo, inscreva-se, que você deveria já ter feito se você ainda não fez, né? Então, eu vou clicar aqui na setinha, eu criei uma composição de texto. Tá aqui o inscreva-se, que eu posso botar ele aqui, aqui, no meio, no alto, qualquer local, né? Que eu quiser. Ele tá aqui no meio. Se eu quiser saber se ele tá no meio mesmo, aqui, ó, a posição dele não tá. Então eu clico 0, ele vem mais pro lado. Eu clico 0 de novo, ele sobe. Aqui que é o meio central, o anchor point, ponto âncora. Então minha posição tá igual ao ponto âncora, tá no 0. Então, como que vai ser essas 3 animações, que são as top 3 animações que qualquer editor deveria saber e qualquer pessoa consegue fazer? Eu vou fazer aqui a primeira animação de movimento, entendeu? De posição. Então a gente pode trazer ela de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para da direita. Então eu vou começar fazendo da direita. Eu vou abrir aqui o nosso texto e abrir aqui o transform. Tudo que está aparecendo aqui é o que está aparecendo aqui. Mas como aqui está pequenininho, eu prefiro trabalhar aqui na nossa janela Control, entendeu? Mas o que está aqui em cima. Então eu vou pegar aqui no Controls, no ponto 0, eu tenho que fazer o quê? Tirar ele da nossa tela, para ele aparecer no ponto que a gente quer, né? Então no ponto 0 aqui, eu vou fazer ele sumir. Então eu vou fazer o quê? Tirar ele daqui, pela esquerda, né? Então botei aqui, ele já não está aparecendo, ele está no menos 793. Aqui, ó, menos 793. Então eu clico aqui na bola e eu fiz uma keyframe. Ela aparecendo aqui, ó. Tá vendo a nossa bolinha? Aqui, ela aparecendo aqui a nossa keyframe. Então eu posso fazer o quê? Puxar ele aqui com a agulha, escolher o ponto que eu quero que ele apareça. No segundo 2, no segundo 3, eu vou escolher aqui segundo 1. Lembrando que sempre com ponto a gente anda um frame e com a vírgula a gente volta um frame. Se eu segurar o Alt e ponto, o Shift, desculpa, e ponto, eu ando 10 frames. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Com Shift e vírgula, voltei 10 casas. Com Shift e ponto, eu andei 10 casas. E só a vírgula e só o ponto, eu ando somente uma casa. Então aqui no segundo 1, eu vou querer que ele apareça. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na nossa posição e botar aqui 0. Percebe que ele criou aqui um novo keyframe, entendeu? Marcou aqui e aqui, ó, o pad.
esse arrasta aqui, ele está mostrando o movimento que ele vai fazer, entendeu? E aí a gente criou aqui uma keyframe. E aí, supondo que eu quero que no segundo 4, por exemplo, no segundo 4, esse texto suma, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar aqui um ponto para ele sumir. Vamos botar que eu quero que ele suma para a esquerda agora. Então, eu vou pegar... Não, estou mexendo no lugar errado. Aqui, ó, nesse primeiro quadrinho aqui, eu vou querer que ele vá para lá. Você percebe que no ponto finalzinho aqui, ele deve dar lá, bem perto. Então, se no ponto inicial aqui, a gente viu que era menos 793, se a gente quiser chegar aqui no final, não quiser arrastar tudo mais, a gente vai fazer o que aqui? Vai botar 793, sem o menos. Ele já ficou coladinho aqui no final. Então, ao mesmo tempo que ele vai demorar para sair para lá, ele vai sair para cá. Mas se você fizer isso, o que vai acontecer? Trazer aqui para o final. Home aqui para ele vir para o final. O que vai acontecer? Ele vai andar, parar e no início ele já vai começar a arrastar. É a dificuldade de muita gente. Até se ela não fizer essa primeira aqui. Então, o que eu vou fazer? Para cada movimento que eu fizer aqui no nosso texto, ou para qualquer outra coisa, se você quiser fazer com uma imagem, qualquer outra coisa, qualquer movimento que eu vou fazer, eu preciso do movimento inicial e do movimento final. Se eu vou fazer um novo movimento, eu preciso do movimento inicial e o movimento final. Então, se eu quero que no segundo 4, no segundo 4, ele saia, eu vou precisar aqui no segundo 3, para a gente ter o mesmo tempo. No segundo 3, ele inicia o movimento. Então, no segundo 3, eu vou precisar que ele fique o quê? No segundo 0. Aqui. Na posição 0. Ele vai vir aqui agora, no segundo 0. Vai andar, no segundo 1 ele para, no segundo 3 ele começa e no segundo 4 ele sai. A gente fez o nosso movimento de posição. Ah, Chapéu, mas eu não queria que ele saísse dos lados, eu queria que ele saísse para cima. Então, em vez de a gente fazer esse movimento lateral aqui, a gente faz um movimento de cima e embaixo, já nessa outra coluna aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para poder fazer esse movimento vir de cima para baixo e de baixo para cima. A gente seleciona todos os nossos keyframes aqui, apagamos e agora a gente vai fazer o que? Deixar ele aqui no ponto inicial, no ponto 0, né? No ponto 0 eu vou querer que ele não fique aqui, ele fique sumido. Então o que eu vou fazer aqui? No ponto 0, eu vou trazer ele aqui para cima. Foi muito. Cadê ele aqui? Isso. Deixa eu marcar ele aqui que é mais fácil para eu visualizar ali. 367. No 367 ele está sumido. Eu marco aqui, lembrando. Aí eu criei a keyframe aqui. Eu vou trazer aqui para 1 segundo. 1 segundo. E aí no segundo 0, em 1 segundo eu deixo na posição 0. Eu trouxe aqui ele para 0. E aí eu vou trazer aqui para a posição 3. Na posição 3 eu aperto aqui, ó, nessa bolinha. E eu mantive o último keyframe. Eu dupliquei ele. Apertei aqui, dupliquei o keyframe, mantive ele no ponto 0 de novo. E a gente traz aqui para o ponto 4. E aí a gente vai botar aqui agora menos 367. Mas você vê, ó, não tirou, entendeu? Por quê? Porque para cima e para baixo tem esse espaço de cima aqui, ó. Por isso que engana. Então a gente tem que fazer o quê? Descer mais um pouquinho. Meu mouse tá que tá. Aqui, descer ele mais um pouquinho. Pronto. Em 428 ele foi. Então, como que já ficou essa animação? Ele vem de cima, parou, ficou aqui até o ponto segundo 3 e saiu. Entendeu? E aí a gente já fez as animações de posição. Vou apagar tudo aqui. Então eu acredito que vocês já entenderam o princípio da marcação. E aí agora a gente vai poder fazer a mesma coisa com a escala, que é a segunda animação, e com a opacidade. Na escala, olha, tá aqui 100%, né? Vou trazer ele aqui
Ele está aqui, o nosso texto, né? Vou pegar ele aqui, ele está no segundo, está lá embaixo. Aqui, ele está aqui no nosso texto. Então, na escala, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, criou o keyframe. Ele está aqui 0 segundos, 100%. Se a gente botar 0, então o que a gente faz? A gente vai arrastar ele aqui para o segundo 1, igual da outra vez que a gente fez, e botar aqui 100. E aí a gente já criou uma animação, ó, dele aparecendo, entendeu? A gente vai fazer aquela mesma situação, puxar ele aqui para o segundo 3, replicar a posição, e no segundo 4 a gente pegar ele e botar aqui, ó, 500%. E ele ficou grandão. E o que eu vou fazer para melhorar isso aqui? Eu vou pegar e dar uma posição nele também, nesse mesmo segundo. Eu vou fazer o que? Aqui, ó. Entendeu? Eu tirei ele. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Na posição igual. Aqui na... Vem 0. Então, o que a gente fez aqui? Entendeu? A gente fez ele dar o zoom e depois ele cresceu e foi embora. A gente deu uma sensação de movimento. A gente pode fazer os dois aqui, ó. Pegar aqui no final e marcar ele do ponto, por exemplo, tirar ele aqui, ó. ,184 e trazer ele para o 0. Pronto. E aí, como já ficou a nossa animação? Ele saiu daqui para cá, entendeu? E andou. Nossa segunda animação top. Agora, a nossa terceira animação a gente pode fazer com opacidade. Então, eu vou apagar todo mundo aqui. Deixar todo mundo no 0. E aqui 100%. No padrão, como que já estava, né? E pegar e fazer o que? A opacidade. Na opacidade, a gente tem como fazer... ela tem a sensação de ficar piscando. Entendeu? E como que a gente faz isso? A gente vai trazer aqui no segundo 0. Aí no segundo 0 a gente marcou ela aqui. E trouxe aqui a barrinha para 0. Ela sumiu. A gente vai trazer aqui ela no segundo 1%. No segundo 1%. Trazer ela para 1 segundo. E vai pegar aqui de novo e clicar aqui no 100. Então, a animação que a gente faz dela aparecer, né? Esse aqui é o normal, todo mundo conhece. Agora a gente pode fazer o que? A partir do segundo 1 que a gente pegou ela, lembra que com Shift e ponto a gente pula 10 frames? A gente faz isso. A gente pula 10 frames. E aí a gente faz o que? 0. A gente pula 10 frames. 100. E a gente pula 10 frames. De novo. 0. E aí, olha que diferença já faz. Entendeu? Ah, mas ficou pouco. É só a gente pegar aqui o que a gente já copiou. E aí foi lá. Shift e o ponto. Ctrl V. A gente anda aqui, ó. Shift e ponto. Ctrl V. Shift e ponto. Shift e ponto. Ctrl V. Shift e ponto. Shift e ponto. Ctrl V. Só para vocês terem noção. E aí ele vai ficar piscando aqui, ó. Já chama mais atenção. Entendeu? E essa é a animação de opacidade. A sua criatividade é o limite.
Você vai conseguir usar isso aqui conforme você imaginar. Então, se o conteúdo foi de valia para você, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se para amanhã você estar assistindo nosso próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida disso aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, porque se ele for a dúvida de muita gente, eu vou fazer um vídeo na sexta-feira sobre isso, explicando melhor. E até o nosso próximo vídeo.